Olá, pessoal. Meu nome é Sebastião, sou professor de Física do CEMI do Gama e vou hoje dar algumas orientações para que vocês possam fazer a prova de Física, né, as questões de Física, né, mais especificamente, do Enem, de forma mais tranquila, tá? Então, eu vou falar de algumas relações funcionais importantes. Eu fiz um estudo, né, dei uma olhada, na verdade, das provas de 2016 até 2019, identifiquei alguns padrões que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês fossem fazer a prova de forma mais consciente, tá? Então, vou compartilhar algumas telas, vou fazer um revezamento entre telas de apresentação do PowerPoint, com telas, né, interativas, onde eu posso estar abrindo algumas equações, ou aprofundando algumas explicações, ok? Bom, então, vou compartilhar uma tela assim aqui da uma apresentação do PowerPoint. Ok. Então, acho que a tela já está sendo compartilhada. Então é o seguinte, o que eu percebi nessas provas de 2016 a 2019, né, é que existem algumas relações funcionais que elas são recorrentes, tá? Então, por isso que eu vou focar minha apresentação, né, esse encontro de hoje, nas relações funcionais e análises dimensionais nas questões de física do Enem, tá? Bom, então o que a gente pretende aqui, né, desenvolver, né, o que nós vamos aprender nesse encontro, né? Os principais tipos de relações funcionais da física, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, as relações funcionais mais comuns nas questões de física do Enem, unidades e análise dimensional em física, estratégias para a realização das questões do Enem. Então, são esses 5 objetivos, né, de aprendizagem que a gente pretende trabalhar durante esse encontro. Tá? Então, eu vou começar, vou passar essa parte bem rápida, né, essa parte introdutória, para que depois a gente possa ver nas questões o que eu falei aqui teoricamente ocorrendo. Tá? Vamos lá. Então, a primeira relação que é importante que a gente perceba que é a relação funcional direta. Ou seja, uma coisa depende diretamente da outra. É uma relação que a gente chama de linear. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Existe alguma relação entre a distância percorrida e o valor pago no Uber? A gente sabe que, dependendo do horário, o valor pode ser alterado, dependendo da cidade, mas, assim, uma coisa que é certa é que, se a distância é maior, o valor pago vai ser maior, ou seja, é proporcional, ou seja, se a distância é mais curta, a distância percorrida é menor, o valor pago também tende a ser menor. Essa que é a ideia. Então, ou seja, a variável que é o valor pago é diretamente proporcional à distância percorrida. Essa que é a ideia da relação funcional direta. Então, existe na física várias relações desse tipo. Ou seja, quando uma grandeza depende linearmente da outra. Né? Um caso típico, né, é a questão da força elástica. Né? Eu coloquei 4 situações aqui. Uma mola, né, que não tem deformação nenhuma inicialmente. Quando a gente coloca uma massa, né, pendura uma massa nessa mola, uma massa de peso P, né, ela vai deformar a mola e essa mola, esse peso vai ser contrabalanceado pela força elástica que a mola vai exercer. Então, o objeto para e a mola fica deformada. Deforma de um valor X. Né? Se eu dobrar a massa, né, então eu vou ter 2P. Então, a deformação fica 2x. Se eu coloco 3P, a deformação fica 3x. Ou seja, à medida que eu aumento a massa, né, do objeto que eu penduro, né, que eu penduro na mola, a força elástica vai aumentando proporcionalmente à deformação. Então, ou seja, a força elástica é proporcional à deformação. Né? Mais especificamente, a força elástica é o Kx, né, onde x é a deformação e K é a constante elástica da mola, que depende da mola, ou seja, é uma característica da mola. Né? Uma mola que é muito difícil de você comprimir ou esticar, essa tem uma constante elástica maior. Né? Aquela mola que é mais, né, flexível, ela tem a constante elástica menor. Então, ou seja, uma grandeza aumentou, a outra aumentou. Né? Se eu diminuo a massa, né, a deformação também diminui. Então, isso é que a gente chama de relação funcional direta linear. Ok? Então, existem várias equações na física, né, ou várias relações desse tipo dentro do estudo, né, da mecânica, né, da eletricidade, do magnetismo,
a termodinâmica, né? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos que são bem recorrentes na prova, né? Então, a força peso, né? Que é a força que a Terra exerce sobre os objetos, ela depende da massa e da aceleração da gravidade, né? Mantendo a gravidade constante, né? Que a gravidade na próxima superfície da Terra é praticamente constante, né? Se você aumenta a massa, você aumenta a força peso. Então, ou seja, o objeto que tem massa grande tem força peso grande. Exercido sobre ele uma força-peso grande, vamos colocar assim, melhor falando, né? Se o objeto tem uma massa menor, a força-peso exercida sobre ele também vai ser menor, ok? A segunda lei de Newton, né, é muito similar, né, mantendo, né, um objeto, né, você atuando uma força sobre o objeto, né, essa força vai produzir uma aceleração, né, e a aceleração, a gente sabe que a variação, né, a medida da variação da velocidade. Então, se a variação da velocidade, né, for muito abrupta, ou seja, a aceleração vai ser grande, a força resultante sobre o objeto tem que ser grande. Se essa aceleração for pequena, for diminuindo, por exemplo, se for menor, né, a força resultante também é menor. Então, é uma relação também funcional direta, tá? Linear, ok? Bom, uma outra importante, que é muito recorrente, que é a energia potencial gravitacional, que é a MGH, né? Um objeto mantendo a massa constante, né? A aceleração da gravidade, né, sendo a mesma, quando você altera a altura, né, você vai alterar a energia potencial gravitacional, tá certo? Então, ou seja, altura grande, energia potencial gravitacional grande, né, ou seja, com relação a um referencial, obviamente. Altura menor, a energia potencial gravitacional associada ao sistema também é menor. Bom, uma relação também muito comum na física, né, é a relação funcional direta quadrática, ou seja, nós temos aqui uma situação típica, né? Um objeto em queda livre, né? Coloquei uma situação aqui, a sequência, né? Segundo a segundo, né? Coloquei 3 segundos, né? Como é que o espaço, né, percorrido, né, varia em função do tempo, né? Então, ó, de 0 segundo a 1 segundo, né? Ou seja, ele transcorreu um tempo de 1 segundo de queda, ele percorre 5 metros. Se a gente colocar aqui, nessa equação, o G igual a 10, né? Então, meio de 10 vai dar 5. O T, sendo 1, vai ser 1 ao quadrado dá 1, vezes 5 dá 5 metros. Ou seja, de 0 até 1 segundo, ou seja, no primeiro segundo, ele percorreu 5 metros. Tá? Do 1 segundo a 2 segundos, ele já vai ter percorrido aqui 15 metros. Ou seja, de 0 até 2 segundos, ele percorreu 20 metros. Porque se você coloca aqui, 2 ao quadrado, 4. Né? Vezes 5, que o G é 10, dividido por 2 dá 5. 5 vezes 4, 20. Ou seja, ele percorreu 20 metros. E assim sucessivamente, se você colocar 3 aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Vezes 5, 45. Então, entre 0 e 3 segundos, ele percorreu 45 metros. Então, essa é uma relação direta, ou seja, a posição depende, a posição do corpo, né, aliás, melhor, o espaço percorrido, né, depende, é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Né? Então, existem outras relações funcionais, né, quadráticas, né, direta, que é a energia potencial elástica, é meio de kx ao quadrado, ou seja, a energia potencial varia com o quadrado da deformação, tá? Ela é diretamente proporcional ao quadrado da deformação. E a energia cinética, que é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Tá certo? Então, se você dobra a velocidade, né, então, se a velocidade vai de 1 para 2, ó, né, 2 ao quadrado dá 4, você vai multiplicar por 4 a energia cinética. Você dobra a velocidade, a energia cinética é multiplicada por 4. Então, isso é muito importante. Uma relação muito comum também na física, né, nas provas em geral. Bom, uma outra relação importante é a relação funcional inversa. Né? Colocar um exemplo aqui. Ó. Existe uma relação entre a quantidade de torneiras e o tempo necessário para encher um balde. A gente sabe que quanto maior a quantidade de torneiras, o tempo para encher o balde diminui. Ou seja, então o tempo para encher o balde é inversamente proporcional à quantidade de torneiras. Então, essa é uma relação funcional inversa. Tá? Então, a mesma coisa acontece, né? Um entregador, né, um ciclista, né, entregador dessas empresas, Uber, né, várias empresas aí que fazem essas entregas, né, se ele manter o percurso constante, o percurso sendo o mesmo, quanto maior a velocidade que ele vai executar esse percurso, né, menor é o tempo que ele vai gastar para fazer isso. Então, o tempo ele é inversamente proporcional à velocidade.
né? Ou seja, se a velocidade aumenta, o tempo de entrega diminui para realizar o mesmo percurso, tá? E daí vem a ideia de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, tá? Bom, e aí, finalizando essas relações funcionais mais importantes, a gente pode falar do inverso do quadrado, né? Seria aquela situação onde uma grandeza depende com o inverso do quadrado da outra. Então, um exemplo típico é a intensidade luminosa, né? A intensidade luminosa, ela varia com o inverso do quadrado. Então, uma fonte, né? Tem um rapaz aqui medindo as posições aqui, a intensidade luminosa, né? Em vários pontos distantes, né? Da fonte, que é a lâmpada, né? E a gente perceber que a 1 metro ele mediu a intensidade luminosa de 4 lux. Lux é a unidade de medida de intensidade luminosa. Existem outros também, mas assim, aqui ele está medindo em lux, tá? Então, ó, em 1 metro ele mediu 4 lux. Em 2 metros, né? O que aconteceu? Ele só mediu 1 lux, ou seja, variou com o inverso do quadrado, mas assim, diminuiu 4 vezes. O fato de ele ter dobrado a distância, né? Ele diminuiu 4 vezes a intensidade luminosa. Isso é muito importante, porque são essas relações que estão presentes em campos, né? Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, né? Em geral, eles variam com o inverso do quadrado. Ou seja, quando você dobra a distância, né, você diminui por 4 a intensidade dessas grandezas. Ok? Então, essa é a ideia da relação do inverso do quadrado. Tá? Muito importante. Uma outra coisa, então, assim, as questões, todas as equações da física, em geral, elas são, vamos colocar assim, em síntese, essas são as principais. Todas elas, de alguma forma, não vou dizer todas, mas assim, grande parte das equações, elas se adequam a essas relações funcionais básicas que eu coloquei para vocês. Ou ela é uma relação direta, ou é uma relação direta quadrática, ou é uma relação inversa, ou é uma relação com o inverso do quadrado. Então é importante até mesmo para você memorizar. Tem essas 4, ou seja, perceber onde cada uma dessas se situam nas relações funcionais da física. Tá? Uma outra coisa que eu percebi que é fundamental é a questão de a gente conhecer os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades. Tá? Não tem como resolver boa parte das questões de física, principalmente, de matemática, sem ter uma boa noção dos múltiplos e submúltiplos das unidades. Tá? Então, ó, nós temos a unidade, vamos colocar a unidade padrão aqui, você tem o metro, né, unidade padrão de comprimento, metro. Né? Então, você tem os submúltiplos, ó, decímetro, centímetro, milímetro. Então, o decímetro é 1 metro dividido por 10, ou seja, 1 metro vai ter 10 decímetros, tá? Centímetro é 1 metro dividido por 100 partes, então, ou seja, 1 metro vai ser 100 centímetros, né, centímetros, e 1 metro vai ser 1000 milímetros. Então, milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes, aquele tracinho pequenininho, né, bem juntinho da régua, ali é 1 milímetro, né? E nós temos também a parte de cima, que são os múltiplos, né? Que são, ó, nós temos aqui para cima o decâmetro, tá? O hectômetro e o quilômetro, tá? Então, é importante que a gente entenda essas relações, o que tem para cima e o que tem para baixo. Então, para baixo é dividido por 10, 100, 1000. Aqui é multiplicado por 10, 100 e 1000. Né? Então, ou seja, 1 quilômetro, né? 10 a terceira, né? Que é o que ele coloca aqui, ó. Nós temos aqui o nome, o símbolo, né? Nós temos aqui, ó, o quilo, é o K, né? Ó, 10 a terceira, 1000. Né? E a área é muito similar, né? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Né? E para cima, né? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Isso vale para qualquer unidade, né, que a gente for utilizar. Eu vou só dar um exemplo aqui, que é importante. Então, ó, vou pegar uma base assim, ó, vamos pegar o metro, né? Ó, metro. Então, aqui nós temos assim, ó, vamos pegar 1 metro. O metro, ó, nós vamos ter, vai ser equivalente a 10 decímetros. Então, você pega 1 metro, você divide ele em 10 pedaços. E cada um desses pedaços é 10 decímetros. Tá? É 1 decímetro, me desculpa. Tá? Você tem um centímetro que é dividido por 100. Então, ó, 1 metro são 100 centímetros. E 1 milímetro, né? 1 metro são 1000.
milímetros. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu fui acrescentando zero à direita. Então, ó, passei de metro para decímetro, acrescentei um zero à direita. Passei de decímetro para centímetro, acrescentei mais um zero. De centímetro para milímetro, mais um zero. Tá? Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Tá? Agora, nós temos também os múltiplos, né? Então, eu tenho aqui o decâmetro. Tá? Decâmetro, ó, vai ser, você coloca zero à esquerda, então vai ser 0,1 decâmetro. 1 metro é 0,1 decâmetro. Né? 1 metro vai ser exatamente 0,01 hectômetro. E vai ser 0,001 quilômetro. Tá? Então, se você desloca para os múltiplos, né? Ou seja, para a esquerda, você vai acrescentando zero à esquerda. Né? Se você desloca para a direita, você vai acrescentando zero à direita. Tá? A única coisa que é importante a gente observar aqui é que quando você vai falar de metros quadrados, né? Ó, metros quadrados, você tem aqui, ó, decímetros quadrados. Então, ó, se você tem 1 metro quadrado, no lugar de você deslocar um em uma casa, você vai deslocar de duas em duas. Ó. Então, ó, se fosse de metro para decímetro, né? Bastava a gente. Opa, me desculpe, pessoal. Bastava a gente deslocar uma casa, acrescentar uma casa. Agora que você vai de duas em duas. Ó, né? Se for para centímetros quadrados, ó, que é, no caso, área, você vai acrescentar, ó, já tinha 2 zeros, vou acrescentar mais 2. Ó. E a mesma coisa acontece com os múltiplos. Ó. O submúltiplo você vai acrescentando, né, zeros à esquerda, ou 2 zeros, se for área, né? E se for o submúltiplo, se for os múltiplos, vai passando de duas em duas casas, né? Acrescentando 2 zeros à esquerda. Então, você vai ter, ó, colocar um exemplo aqui, ó, decâmetro quadrados, ó, vai ser 0, 0,01. Então, 1 metro quadrado é 0,01 decâmetro quadrado. E assim sucessivamente. Isso vale, pessoal, para qualquer unidade. Poderia ser, por exemplo, no lugar de ser 1 metro, poderia ser unidade de massa, o grama. Então, você tem o decigramas, o centigramas, né, e o miligramas, né? E aqui você tem o decagramas, né? E aqui você tem o hectogramas, né? E aqui você tem o quilogramas. Então, vale a mesma coisa. 1 quilograma vai ser 10, né? 100, 1000. E aqui vai ser, 1 grama vai ser 0,1 decagrama, 0,01 hectograma, 0... Opa. Aconteceu aqui um probleminha aqui, só um pouquinho, pessoal. Ok. E aqui, ó, é 0,001 quilograma. Legal? E a mesma coisa acontece se você for utilizar, por exemplo, metros cúbicos, né? Metros cúbicos é muito similar, né? Só que aí você vai pular de 3 em 3 casas, né? Um metro cúbico, você tem decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico vai ser 1000 decímetros cúbicos, tá? E assim vai, você vai acrescentando de 3 em 3. Então, ó, para comprimento, vai acrescentando de 1 em 1, né? À direita ou à esquerda. Se for cálculo de área, vai ser de 2 em 2, à esquerda ou à direita. E se for volume, de 3 em 3, à esquerda ou à direita. Legal? Bom, então voltando lá ao slide principal, uma outra coisa que eu acho que é importante aqui, que às vezes a gente se perde, é essa questão ó, de 1 litro equivale a quantos metros cúbicos, né? Às vezes tem questão que é exigido esse conhecimento, né? Então, uma coisa que é importante é o seguinte, ó, coloca aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou 1 litro é igual a 1 metro cúbico, né? Então, você pode fazer essas conversões também, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos só, a ideia do metro cúbico, né? O que é um metro cúbico? Só para a gente ter uma visão melhor do que a gente está falando. Nós estamos falando, na verdade, ó, de um cubo, né? Ó, vou pegar aqui esse pedacinho aqui, ó. Vamos pensar num cubo, né? Um cubo que tenha, ó, se ele tiver assim, ó, 1 metro de altura, se ele tiver 1 metro de profundidade, né?
e 1 metro de largura, nós temos 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 metro cúbico. Isso aqui vai ser exatamente igual a 1.000 litros. Ou seja, se a gente pega um cubo que tenha 1 metro, né, por 1 metro, ali dentro cabe 1.000 litros. Isso é uma coisa assim, uma ideia que você tem que visualizar. É uma coisa lógica. Né? Pega um cubo de 1 metro por 1 metro. Né? Por 1 metro, ele vai ter 1.000 litros. Como também se você pegar um cubo de 10 decímetros cúbicos, aliás, 1 decímetro cúbico, isso é igual a 1 litro. Né? Então, se a gente tem uma situação onde a gente pega 1 decímetro cúbico, seria 10 centímetros. Né? Então, você tem um cubo de 10 por 10 por 10. 10 de comprimento, 10 de profundidade, 10 de altura. Né? Esse cubo vai ter ali dentro vai caber 1 litro. Então, é importante também, porque às vezes tem questões que você não souber esse tipo de relação, você não consegue resolver. Tá? E já partindo assim para finalizando essa parte introdutória, né, a gente pode falar um pouquinho dessas relações funcionais, análise dimensional, que é assim, ó, é o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes ele te dá um tipo de tipo de dado e quer que você obtenha um resultado numa outra unidade, por exemplo. Então é importante isso. Coloquei 2 exemplos bem simples para a gente tentar entender. Ó, um carro a 72 km por hora freia até parar. Então ele sai de 72 km por hora e para. Né? Então, ele quer calcular a desaceleração submetida se o tempo gasto nesse processo for de 1 segundo. Então, vocês estão vendo que ele está dando aqui ó, a variação de velocidade em km por hora e o tempo necessário para ocorrer a variação de velocidade em segundos. Tá certo? Então, ou seja, você pode calcular a aceleração em km por hora por segundo? Pode, desde que ele exija isso. Né? Mas se ele não exigir, ele quer... Então, calcule com a desaceleração em metros por segundo. Você vai ter que transformar essa unidade aqui, ó, de km por hora para metros por segundo, né? E aqui o tempo já está em segundos, aí você já pode fazer o cálculo corretamente. Então, tem que analisar qual que é a dimensão, né, a unidade do que ele está pedindo ou do que ele está oferecendo como resposta, para você ser coerente com isso. Né? Então, é importante que você perceba essa... Que, inclusive, assim, tem coisas que, às vezes, tem questões que a própria dimensão do que ele está oferecendo como dado faz você lembrar de uma equação. Isso é importante. Ó. Igual, por exemplo, aqui. Ó, qual o consumo de energia em quilowatts-hora de um aparelho de 2.000 watts utilizado durante 1 minuto? Então, olha só. Nós temos aqui o quilowatt, ou kilowatt, né, melhor, o K é o 10 a terceira. Né? A gente sabe que é um múltiplo, né? E o watt aqui é a potência, e horas é o tempo, né, de utilização. Então, ó, ele está multiplicando potência pelo tempo, ou seja, então o consumo de energia é calculado pela multiplicação da potência, né, do aparelho, vezes o tempo de uso do aparelho. Aí, no caso aqui, ele quer que seja a potencialidade em quilowatts e o tempo aqui em horas. Bom, mas aqui ele falou de um aparelho de 2.000 watts utilizado durante 1 minuto. Então, ou seja, você tem que transformar 1 minuto para horas, tá? E você tem que transformar esse 2.000 watts em quilowatts, que seria 2 quilowatts, né? Porque 10 a terceira aqui, ó, 2.000. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira. Então, ou seja, seria a mesma coisa. Esse 10 a terceira se transformaria em 2 quilowatt. Então, vai ser 2 quilowatt vezes 1 minuto transformado em horas. Tá? Uma coisa que vale a pena também lembrar é que, assim, ó, nos múltiplos e submúltiplos, ó, tem umas situações especiais. Ó. Depois do quilo, ó, você tem um quilo, e aqui você tem o milho. Né? Então, submúltiplos vai até o milho aqui, né? E o múltiplo vai até o quilo. Mas depois do quilo você tem o mega, que é 10 a sexta. Depois o giga, que é 10 a nona. E o tera, que é 10 a 12. Então, vocês vejam que depois de 10 a terceira, ó, ele cresce de 3 em 3, o expoente aqui da potência de 10. Então, 10 a terceira foi para 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12. Né? E depois do milho aqui, você tem o micro, nano e pico. É claro que tem outras subunidades também, mas assim, as principais. Então, milho é 10 a menos 3, né? Micro é 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Tá? Eu acredito que isso aqui é muito importante para que vocês... Às vezes tem questões que são simples, mas a falta de um conhecimento, né, uma dúvida, né,
de quem é quem nessa situação aqui dos múltiplos e submúltiplos, pode fazer com que você responda uma questão de forma equivocada. Ok? Bom, e aí, eu fiz uma seleção das principais relações que eu consegui encontrar de 2016 até 2019, tá? Então, é importante você se preparar para levar em consideração, saber como calcular resistência equivalente e resistência em série, paralelo, tá? A resistência elétrica, que é a tensão sobre corrente, tá? A potência, que é a tensão versus corrente, né? Ou tensão ao quadrado sobre R, ou resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou seja, sabendo essas duas aqui, ó, a substituição de uma na outra aqui chega a essas duas outras equações, tá? Aí fica o desafio para que vocês façam depois. Potência consumida, é muito comum essa questão cair, questão onde você tem que calcular o consumo de energia, então é potência, né, geralmente em quilowatts-hora, vezes o tempo em horas, aliás, desculpa, a potência em quilowatts, né, a energia consumida em geral já vai pedir em quilowatts-hora, que vai ser a potência em quilowatts, né, e o tempo de uso em horas, tá? Potência total de um circuito, que vai ser a somatória das potências parciais, né, o básico aqui que é saber calcular força-peso, né, que é massa vezes aceleração da gravidade, força resultante, que é massa vezes aceleração, né, o trabalho de uma força, que é força vezes deslocamento, né, o básico da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, né, aceleração, que é a variação da velocidade, ΔV sobre ΔT, energia cinética, que é meio de mv ao quadrado, energia elástica, potencial elástica, que é meio de kx ao quadrado, e energia potencial gravitacional, que é mgh. Ou seja, é claro, frequência é 1 sobre o período. Então, é claro que, assim, isso aqui é o básico do que eu vi lá. Assim, olhando essas questões, olhando para essa prova, para essas provas, né, eu consegui identificar esses elementos que foram essenciais para que as questões que estavam presentes nessas provas fossem resolvidas. É claro que só isso aqui não resolve também, porque existem questões mais de análise que envolve conhecimentos complementares, tá? Bom, mas para que vocês não se percam muito assim, na resolução, né, eu pensei numa sequência, numa dica que eu acho muito importante, que é assim, ó, é uma estratégia. Né? Eu consegui enxergar questões de 3 tipos básicos. É claro que a gente poderia fazer outras classificações, mas assim, eu vi questões de poucos passos, assim, apenas um passo. Difícil uma questão de apenas um passo, mas colocar questões de um passo, né, uma categoria que eu criei. Eu vi questões de 2 ou 3 passos e vi questões de múltiplos passos. Tá? Então, a estratégia pode ser assim, olha, bom, eu não tenho muito conhecimento de física, eu tenho algum conhecimento. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, fazer aquelas questões que são fáceis, que você domina. Bater o olho, isso aqui eu domino, isso aqui eu fiz com o professor, em casa, fiz no cursinho, né? Eu domino isso aqui. Você faz aquela questão, né? Aí, à medida que você vai avançando na prova, tem uma questão lá de física que você, pô, olha, isso aqui eu sei parcialmente. Né, mas eu tenho condições, com um pouquinho mais de tempo, de resolver, mas assim, eu não consigo lembrar de um detalhezinho, então eu preciso, o que você vai fazer? Vai colocar um asteriscozinho nessa questão, para falar, olha, se eu vou avançar para as que eu sei, e aquelas que eu não sei, ou que eu sei parcialmente, mas que eu acho que com um pouquinho de reflexão eu consigo resolver, eu volto depois, tá certo? Então, ó, vai colocar, naquela que você necessita de uma reflexão mais detalhada, você vai colocar 2 asteriscos. Aquela que você não sabe, 3 asteriscos. Ou seja, se você não sabe, não adianta voltar e perder tempo com essa questão que você não sabe. Tá? Então, fez a questão que você domina, né? Aí chegou na questão que você ou sabe parcialmente, ou necessita de uma reflexão mais detalhada, ou não sabe, você vai colocar um asterisco, 2 ou 3 asteriscos e passar para a questão seguinte. Depois que você concluiu a prova, aí você vai voltar. Primeiro, naquelas questões que você marcou um asterisco, aquela que você sabe parcialmente. Volta lá e reflete um pouquinho mais e faz a questão. Aquela que você precisa de uma reflexão mais detalhada, você vai logo na sequência. Aquela que você não sabe, você não vai perder tempo com ela, porque é perder tempo. É melhor que você fique um tempinho maior na que você necessita de uma reflexão mais detalhada ou naquela que você sabe parcialmente. Então, essa é a minha dica para que você possa ter uma estratégia, né, de resolução das questões da área de física, de exatas em geral, né? Bom, e aí, agora, eu vou resolver algumas questões e vou mostrando para vocês como é que essas coisas acontecem, essas questões dos passos, né, essa questão aí das relações funcionais que estão presentes nas questões, ok? Então, eu vou ser bem breve para a gente, o tempo aqui também
não ser muito longo e a gente ficar uma aula muito cansativa. Mas, olha, as questões, em geral, ela tem um contexto, né? Eu peguei a questão da Enem 2018, a questão 106, é uma questão que ele fala aqui de como é que funciona, né, esse touch, né, dos aparelhos, né, dos smartphones, dos tablets, né, celulares em geral. Né? Então, na verdade, é um touch resistivo, onde ele colocou uma sequência aqui, ó, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, né, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Então, ó, nós temos aqui uma fonte, né, que está alimentando a tela, nós temos uma resistência de 4, todas as resistências aqui são de 4 kΩ, ó, essas duas resistências aqui estão em série, né, e aí no meio tem uma ligação aqui, ó, que você pode, se não tiver desligado, se tiver desligado como está aqui, ó, não tem corrente passando aqui nessa parte do circuito, então esquece, só está passando a corrente aqui entre essas duas aqui, ó, esse 4 kΩ, esse 4 kΩ logo na sequência aqui. Agora, se você fecha o circuito, né, que ele fala assim, ó, qual é a resistência equivalente, né, ou seja, ele quer saber da resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A. Ó, quando fecha o circuito no ponto A, ó, pelo B também não passa a corrente, então esquece o B. Então vai ser um circuito formado por esses dois resistores, mais esse resistor aqui, que quando você fechou o circuito em A. Tá? Então, seria algo assim, ó, eu já fiz um esqueminha aqui para simplificar e facilitar a nossa vida, né? Vou resgatar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então tá aqui, ó, nossa... Ó, então o circuito seria esse aqui, ó, né, uma fonte, os dois resistores de 4 kΩ, todos são de 4 kΩ, mas quando você faz a ligação aqui em A, né, ó, vamos só, tem tá faltando aqui um... Tá, então esquece, isso aqui, ó, você vai esquecer. Ele não vai entrar no circuito, porque ele não está fechado, não está passando corrente lá. A corrente está passando aqui nesse e nesse. Ok? Bom, aí, simplificando aqui, ó, vou descendo para a gente ver como é que está. O que está acontecendo aqui, ó, nesse circuito. Vamos lá. Então, ó, o circuito vai ser formado por esses três resistores, ó. Um de 4 kΩ, outro de 4 kΩ, outro de 4 kΩ. Aqui o A está ligado aqui, ó. Então, eu esqueci o B, ó. Tá? E ele quer que a gente ache a resistência equivalente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar equivalente a esses dois aqui, ó. Esses dois de cima, ó. Esse, né, ó. Achar a resistência equivalente a esse com esse, ó. Eles estão em série, ó. Né? Para achar a resistência equivalente a um resistor em série, né, o que nós fazemos? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que a resistência equivalente a um resistor em série vai ser como? Assim, ó. Aqui vai ser a resistência equivalente, ó, que nós vamos calcular. Tá? Esse aqui é a resistência equivalente a esses dois resistores aqui, ó, que estão em série. Ó. Tá? Ó, esses dois eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Vai ser assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Então, a 1 sobre a resistência equivalente, ó, que isso aqui é para série, ó. Opa, me desculpa, paralelo. Ô, pessoal, se eu falei em série aí, me desculpa, é paralelo. Tá? Esses dois resistores aqui, ó. Esses dois resistores aqui estão em paralelo. E esse, ó. E esse estão em paralelo, tá? Aí, quando a gente resolver esses dois aqui, nós vamos cair numa situação onde nós vamos ter dois resistores, o equivalente àqueles dois, e esses dois, o equivalente a esses dois, né, com esse aqui, ó, com esse de 4 kΩ aqui, aí sim, eles vão estar em série um com o outro. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 sobre 4, que é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, 2 sobre 4. Então, você fazendo, né, multiplicando assim, você vai ter assim, ó, 2, resistência equivalente, é igual a 4. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 4 sobre 2, que dá 2. Ó. Então, esse resistor aqui, ó, é de 2 kΩ. Tá? E agora, nós temos uma situação de dois resistores em série. Né? Então, assim, nós temos aqui uma resistência equivalente final, ó, que é o que ele está querendo de resposta. Então, a resistência equivalente, o resistor em série vai ser R1 mais R2. Ou melhor, resistência equivalente é igual a 2 mais 4, que vai dar quanto? 6 kΩ. Então, esse resistor aqui é de 6 kΩ. Então, essa é uma situação que eu diria que sim, é uma situação simples, uma questão simples,
onde a gente percebe que é apenas um passo, basicamente, que é o quê? Calcular, né, a resistência equivalente, né, usando duas relações que são simples, pode-se dizer, né? Então, você vai ter a resposta lá, nesse caso aqui, a resposta é a letra C, ó, 6 quilômetros. Ou seja, é um processo de, né, claro, você tem que fazer vários passos, mas são passos muito simples, vamos colocar assim. Então, esse tipo de questão também está presente lá. Bom, ok? Então, vamos seguir, né, avançar para uma questão que é bem interessante essa questão aqui. Ó. É um projetista que deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer uma opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então, é uma situação onde tem uma mola e tem um cubo que precisa ser lançado, né? E aí ele quer saber, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Então, vamos lá. Já fiz esse esqueminha aqui para facilitar a nossa vida, né? Ó, então, ó, você tem uma mola. A gente sabe que o objeto, inicialmente, a velocidade dele é 0. Então, a mola, né, você comprime a mola, aquela mola armazena energia potencial elástica. Então, quando você comprime a mola, nós temos a energia potencial elástica associada, né? E essa energia, quando ela é liberada, ela é transferida para o objeto que sai em alta velocidade. Ó. Ele ganha velocidade V, né? E essa velocidade, ou seja, ele não tem energia cinética e passa a ter energia cinética. Por quê? Porque a energia potencial elástica, que estava armazenada na mola, foi transformada em energia cinética do bloquinho. Tá? Então, ou seja, se, né, considerando que não tem atrito, né, a gente pode dizer que é um sistema conservativo. Então, toda a energia potencial elástica tem que ser igual à energia cinética. Tá? Ou, pode ser também assim, ó, energia cinética é igual à energia potencial elástica, que é a mesma coisa. Tá? Eu coloquei assim só para facilitar a nossa vida aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. A gente sabe que a energia cinética, né, do objeto vai ser meio de mv ao quadrado. Isso vai ser igual à energia potencial elástica, que é meio de kx ao quadrado. Então, posso cortar meio com meio, né? Então, vai ficar assim, ó, mv ao quadrado é igual a kx ao quadrado. Ou v ao quadrado é igual a kx ao quadrado sobre m. Ó, o m está multiplicando aqui no primeiro membro, né? Passa para o segundo membro dividindo, né? Operação inversa. Tá? Bom, e aí, finalmente, nós temos que a velocidade, ó, v, vai ser igual a raiz quadrada de kx ao quadrado sobre m. Tá? Mas a gente sabe que esse x ao quadrado aqui, se tirar a raiz quadrada, fica x. Ó. Então, fica assim, ó, a velocidade é igual a x raiz de k sobre m. Ó. Onde k é a constante da mola, m é a massa do objeto. Então, essa é a velocidade. Ou seja, se tendo uma deformação x, né, o objeto tendo uma constante k, a mola tendo uma constante, né, específica, k, e o objeto tendo uma massa m, ele vai ter uma velocidade v, né, vai atingir uma velocidade v. Né? Agora, o que ele está querendo falar é o seguinte, olha, eu quero saber o que eu tenho que fazer para que a velocidade seja 4 vezes maior. Então, ou seja, eu quero que esse v aqui seja 4 vezes maior. Então, vai ser assim, ó, se eu colocar 4v, vai ser igual a 4x raiz quadrada de k sobre m. Né? Porque se eu multipliquei por 4v aqui no primeiro membro, eu tenho que multiplicar no segundo também. Então, a relação ficou assim, eu quero que o v seja 4 vezes a velocidade que eu tinha antes. Então, vai ser 4v, vai ser 4x raiz quadrada de k sobre m. Então, o que eu posso fazer? Para que o v seja multiplicado por 4, ou seja, aumenta 4 vezes, ou eu aumento a deformação da mola 4 vezes, ou então eu posso fazer o seguinte também, ó. 4v é igual a x, melhor aqui falando aqui. Falta de espaço aqui, melhor a gente colocar um espaço. Assim, ó, eu tenho assim, eu vou só repetir isso aqui, ó. A situação é 4v é igual a 4x raiz quadrada de k sobre m. Então, ó, uma possibilidade é, se eu multiplico por 4, eu quero multiplicar por 4 a velocidade, eu vou aumentar 4 vezes a deformação da mola, que é o 4x.
tá? Vou melhorar isso aqui. Agora, uma outra possibilidade é o seguinte, ó, 4V pode ser também assim, ó, manter o x inalterado, ou seja, eu quero que tenha a mesma deformação, mas, em compensação, ó, eu posso colocar o 4 aqui dentro, mas colocar dentro da raiz quadrada tem que colocar 16K ó, sobre M. Ó. Por quê? Na hora que eu tiro a raiz quadrada de 16, dá 4, aí volta ao que era antes. Então, ó, tem duas possibilidades para aumentar a velocidade em 4V. Ou eu aumento em 4 vezes a minha deformação, ou aumento eu consigo uma outra mola, né, que tem uma constante elástica de 16 vezes maior, tá? Vamos ver, então, quais as questões, né, quais as possibilidades de itens que dá alguma dessas duas possibilidades, ó. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação? Não. Para manter a mesma mola, teria que aumentar a deformação em 4 vezes. Segundo, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação, ó, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Ok, essa aqui. Tá? Ó, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação? Não. Aumentar 16 vezes, tem que trocar a mola, né? Mas aumentar a deformação, aliás, a constante elástica para 16 vezes. Tá? Então, a letra B que satisfaz, né, a primeira equação. Então, que seria essa aqui, ó. Nós teríamos que fazer aumentar, né, a deformação, para aumentar 4 vezes V, eu teria que aumentar a deformação em 4 vezes. Ok? Então, vamos seguir. Tá? E aí, já concluindo, né, vamos fazer mais uma questão. Então, vocês vejam que aqui ó, é uma questão que ela envolve um conhecimento um pouquinho mais sofisticado, porque além da gente ter que conhecer as relações funcionais, né, que indicam o cálculo, né, indique qual é o cálculo da energia potencial da energia cinética, tem que saber do princípio da conservação da energia, que toda energia potencial é transformada em cinética, né, tem que fazer um pouquinho de algebrismo, uns passos aqui, e depois fazer uma análise das situações possíveis que satisfaçam as respostas que estão lá. Ok? Bom, então vamos fazer mais uma questão para a gente finalizar, né? Que essa questão aqui é questão 117, né, de 2018. Então ele fala que o sonorizador de um dispositivo físico implementado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação, ou seja, aqueles sinalizadores que a gente passa antes dos quebra-molas, né, sinalizadores mecânicos, né, que trepida o carro, né? Então, quando o carro passa, né, a pessoa é alertada, né, que existe algum perigo, né, ou alguma situação que precisa de atenção mais adiante, tá? E ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo vibra, né, e produz ondas sonoras, né, que é o que a gente já conhece, né, resultando em um barulho bem peculiar. Então, ele considera um veículo que passa com uma velocidade constante igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, ele fala, a frequência de vibração do automóvel, percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador, é de aproximadamente, né? Então, é isso aí, ó. Vamos analisar essa situação. Eu também fiz já uma prévia aqui dessa situação, para adiantar, né, a resolução, mas basicamente isso aqui, ó. Nós temos uma situação onde o objeto, um carro, um automóvel, viaja a uma velocidade de 108 km por hora, né, passa em cima do sonorizador, né? A distância entre o sonorizador é de 8 centímetros, então nós temos essa distância daqui para cá, ó, igual a 8, né? Então, a gente sabe que a velocidade de 108 km por hora dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo, né? A distância de 8 centímetros é 0,08 metros, né? Então, assim, ó, o que vai acontecer? Quando o som é produzido, quando o carro, vamos supor, passou aqui no topo aqui, fez barulho, tuf, né? Aí ele deslocou, aí vai fazer o barulho de novo quando atinge o topo, né, do sonorizador. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos saber em quanto tempo que a frequência do som produzido tem a ver com esse intervalo de tempo que ele gasta para fazer um ciclo completo. O que é um ciclo completo? É sair de um som, aí não ter som, depois ter som de novo, né? Então, essa situação. Então, isso é um ciclo completo. Isso aqui a gente chama de período. Ó. Período é o tempo necessário para fazer um ciclo completo. Né? O período de translação da Terra, né? O período de rotação da Terra, que é o tempo necessário para que esse ciclo se conclua. Então, ó, considerando que aqui é um ponto onde faz o barulho, quando ele está no topo, puf,
né, que ele subiu, né, aí ele não faz barulho, depois faz um barulho de novo. Então, a gente está considerando que esse a gente tem que saber qual que é o período, ou seja, qual é o tempo necessário para fazer isso. Bom, ó, o tempo necessário para ele fazer esse ciclo, né, completo, vai ser o seguinte: nós temos a gente sabe que velocidade é o delta S sobre delta T, né? A velocidade, ele vai a 30 metros por segundo, né? É igual, ele percorre 8 centímetros, né, que é 0,08 metros, né, dividido pelo tempo, né? Então, o tempo necessário para ele fazer, né, eles fazer fechar um ciclo completo para produzir um som, depois não produziu, depois produzir um som novamente, esse tempo vai ser de 0,08 dividido por 30 segundos. Então, esse é o tempo necessário para aquele, ou seja, isso aqui é igual ao período, né? Ou seja, é o tempo necessário para um ciclo completo, né? E a gente sabe, né, que o período, ele está querendo saber qual é a frequência, mas a gente sabe que a frequência, ó, é o inverso do período. Ó. A frequência é igual a 1 sobre o período. Mas o período eu tenho, ó, o período é o tempo necessário para um ciclo completo. O ciclo completo ele faz em 0,08 dividido por 30. Então, eu tenho assim, ó, que a frequência ó, vai ser igual a 0,0... Opa, me desculpa. Vai ser igual a 1 dividido por 0,08 dividido por 30. Né? Dando sequência aqui, ó, isso vai ser igual a quanto? Essa frequência. Essa frequência vai ser igual a 1 vezes, aí multiplica pelo inverso do segundo, dividido por, vezes 30 dividido por 0,08. Então, isso aqui é a mesma coisa que a frequência é igual a 30 vezes 1 dá 30. 30 sobre 0,08. Né? Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 30, né, dividido por 0,08, né? Igual nas casas decimais, ó, vou duas casas aqui, então vou aumentar duas casas aqui, ó. Eu aumentei duas casas aqui, aumentei duas casas. Então, ficou 3.000 dividido por 8, né? Então, 30 dividido por 8 vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24, sobram 6. Aí, abaixo é o 0, 60. 60 dividido por 8 dá 7. E sobra 4. Abaixo do 0, 40 dividido por 8, 5. Então, ou seja, a frequência vai ser de 300, a frequência vai ser igual a 375 Hz. Tá? Hertz por quê? Né? Porque o período foi dado em segundos. Tá? Toda vez que o período é dado em segundos, a frequência vai ser dada em Hertz. Tá? Então, vocês vejam que nessa questão, nós precisamos de utilizar duas relações funcionais básicas. Então, seria uma equação de uma questão que envolve pelo menos dois passos. Primeiro, que a gente teria que saber qual que é analisar o problema, obviamente, né, e saber qual que é a equação que a gente vai calcular o tempo, né, que é essa da velocidade, é ΔT sobre ΔT, associar esse tempo ao período, né, que é o período com que um ciclo fechado, um ciclo completo de um evento, né, e saber que a frequência é 1 sobre o período. Né? Fazendo essas equações, a gente obtém 375 Hz. Ok? Bom, então aí, voltando para o slide, lá nós temos a letra C, que é a letra que indica a resposta correta. Bom, então, eu diria que é uma questão que, para ser resolvida, você precisa de fazer múltiplos passos, ok? Então, pessoal, é isso aí. A gente pode, em outro momento, pensar e refletir sobre outras questões, tá? A gente pode analisar os gráficos dessas funções, mas aí, em função do tempo, eu optei por não fazer, tá? Espero ter contribuído e agradeço muito a atenção de todos, tá? E a gente se vê no próximo momento. Um grande abraço a todos. Então, pessoal, até mais para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo.